Queridos irmãos, eu queria continuar falando sobre serviço, e uma das grandes formas de nós entendermos a importância disso, Deus nos fez a imagem e semelhança dele para que, conforme a natureza de Jesus, que pré-existia antes da criação, vou repetir, quando Deus era Deus, Jesus e o Espírito Santo. Quando Deus pensou em fazer o homem, Jesus já existia. Então a natureza de Jesus já existia antes da criação. Então, o que Deus fez? Coloque na criatura parte do Criador. Então nós somos a imagem e semelhança desse Jesus, esse Senhor que nasceu lá na cidade de Belém, onde está havendo agora essa guerra. Oremos pelaquela nação, oremos pelas pessoas que estão morrendo ali e pedindo ao Senhor que dê sabedoria aos governantes para acabar com a guerra e ter paz naquele lugar. Então, antes mesmo de Jesus nascer, ou seja, lá no início de tudo, nós já estávamos no céu com as características de Deus na nossa natureza. Então, a natureza humana, ela tem traços divinos. Nós não temos só a natureza humana, nós também somos compostos por coisas espirituais, ou seja, traços divinos, traços de Deus na nossa composição de corpo, alma e espírito. Dito isso, quando Jesus veio, uma das principais marcas de Jesus na terra, ele veio para ser servo, ele veio servir. E ele fala com muita clareza no livro de Mateus que era melhor servir do que ser servido. E ele dá prova disso. Para que esse ministério, o ministério do serviço, através de Jesus, pudesse ser evidenciado, ele precisou escolher algumas pessoas. E é sobre isso que nós estamos falando. Lucas capítulo 6, versos 12 a 16, ele escolhe algumas pessoas, e essas pessoas, semelhante a mim e a você, possuem virtudes e defeitos. Então hoje é o segundo sermão nessa direção, a segunda quarta-feira que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso. Eu quero dar ênfase que mesmo que você ache que você tem defeito, que você esteja num processo de mudança, que você esteja passando por algum problema de desvio do seu caráter, que você não possa servir a Jesus, essa é uma estratégia do inimigo para tirar você da presença de Deus. Então o seu pecado ou aquilo que você faz não te impede, pode comprometer o resultado do serviço, mas não te impede de servir. Então são coisas que estão bem distintas. E nós vamos ver isso, nós vimos 3 discípulos na quarta-feira passada, e veremos mais 3 discípulos hoje, fazendo então assim, a primeira meia dúzia de discípulos dos 12 que Jesus escolheu. E lembrando, eu quero que você perceba o quanto Deus nos ama nesta decisão. Um Deus que é perfeito, um Deus que emana a sua santidade. Em tudo que nós vemos, Deus está presente. Ele não se opõe de receber de cada um de nós o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa total dedicação ao reino dos céus. Por favor, Lucas capítulo 6, versos de 12 a 16. Lucas 6, de 12 a 16 diz assim: naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Eu fiz comentários sobre esse momento, porque eu acho importante. Jesus estava prestes a tomar uma grande decisão. E qual é a lição que ele nos dá? Que todas as vezes que nós temos que tomar uma decisão, nós precisamos fazer 2 coisas, que ficou claro aqui. Nós precisamos separar um tempo especial com Deus e um lugar especial com Deus. Às vezes nós podemos estar, obrigado amado irmão, às vezes nós podemos estar no lugar certo, mas no tempo errado. E às vezes a gente pode estar no lugar errado no tempo certo. A gente precisa juntar as 2 coisas. E aí eu sugiro, porque essa é uma sugestão do próprio Jesus, que você valorize esse momento que você está na igreja. Por quê?
aqui é o lugar certo, o tempo certo para você tomar as principais decisões da tua vida. Basicamente, todas as decisões dos discípulos foram tomadas em momentos de intercessão, de oração e na presença de Jesus. Então, nessa parte introdutória, se você tem uma decisão a tomar na vida, você está no lugar certo. E quero deixar aqui o meu apelo aos demais que estão nos assistindo pela internet. Às vezes, nós somos movidos a tomar decisões no tempo certo, no lugar errado. Isso compromete o resultado. Outras vezes nós estamos no lugar errado, mas no tempo certo. Eu quero dar um exemplo muito prático. Às vezes você está procurando uma oportunidade no trabalho, mas aquela oportunidade não chega, porque você não separou o seu trabalho para o Senhor. Se você dedicasse tudo ao Senhor, o seu trabalho, a sua casa, a sua roupa, isso chama-se mordomia. Mordomo quer dizer administrador das coisas de Deus aqui na terra. Então nós somos mordomos da vida. O ar que respiramos não nos pertence. O coração que bate agora no teu peito não te pertence. Esse fígado que funciona, se funciona bem ou mal, não te pertence. Esse cérebro que faz você pensar, não te pertence. Tudo isso foi emprestado por Deus para você. Então, se você dedicar ao Senhor, no tempo e no lugar certo, ao Senhor, Deus vai te dar honra de forma diferenciada. Eu lembro uma ocasião que Deus fala para Moisés assim: sai da terra onde você está, que eu vou te mostrar. Sai da terra, do lugar, porque o lugar que ele estava errado, o tempo estava certo. E ele sai da terra, no caminho que ele vai andando, ele vai percebendo que algumas mudanças vão acontecendo com ele. Ele sai da terra e vai para a terra que Deus vai mostrar. Quanto tempo levou isso? 400 anos. Para ser exato, 440 anos. Que o povo saiu da terra para chegar na terra onde... Então, às vezes você está no lugar certo, mas no tempo errado. E às vezes você está no lugar errado, no tempo certo. E quem vai te ajudar a tomar essa decisão? O Espírito Santo de Deus. Hoje eu recebi uma mensagem, hoje é dia 18, correto? Eu fui ordenado ao Ministério da Palavra, que é um serviço. O Ministério da Palavra é um serviço, por isso que eu estou fazendo referência a isso, no dia 18 de junho de 1989. Então, desde 89, eu tenho a oportunidade de servir o Senhor no Ministério da Palavra. E aí eu recebi uma mensagem de um irmão da igreja. E ele falou assim: eu quero que Deus faça com que o seu coração continue aceso, ou seja, inflamado, desejoso de continuar servindo ao Senhor. Quanto tempo você foi escolhido por Deus para servir ao Senhor? Quanto tempo você está servindo ao Senhor? Hoje nós temos visto com muita alegria aqui a presença da Camille no louvor novamente, e o nenenzinho lá atrás, desde o ventre da mãe, a Camille já vinha e a neném já adorava ao Senhor. Quando crescer um pouco mais, ela terá a oportunidade de lembranças, de história, daquilo que Deus proporcionou a ela, ainda no ventre da mãe, porque a Bíblia diz que Deus nos escolheu ainda no ventre da nossa mãe, para servir ao Senhor. Então Jesus separou um momento especial para orar, para escolher, para tomar uma decisão. Por favor, o próximo versículo, versículo 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. O que é discípulo? É aquele que tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor. Esses são os discípulos, são os seguidores de Jesus. Às vezes nós não conseguimos qualificar o nosso serviço, porque nós não somos discípulos de Jesus, nós não somos seguidores de Jesus. Pasmem os irmãos, ou seja, é motivo de nós ficarmos assustados. Quem serve o Senhor Jesus até
até o fim da sua vida, esse será salvo. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 17. Quem me servir, quem servir a minha vida, servir ao Senhor, até o último dia da vida, esse será salvo. Então, existe uma recompensa para essa continuidade de relacionamento entre você e Jesus. Mas uma outra questão, escolheu. Então, eu fui treinado para seguir a Jesus, porque agora eu sei que eu tenho um modelo para seguir a Jesus, mas ele me autorizou a dizer para as pessoas que eu sou discípulo de Jesus, porque ele te escolheu. E é aqui que eu entro com alguns detalhes. Olha como que é grande o amor de Deus por mim e por você. Ele não me escolheu pelas diversas possibilidades que eu tenho de servi-lo no meu trabalho. Ele não me escolheu porque eu vou ter propriedades e poder ofertar com generosidade no reino de Deus. Ele não me escolheu porque eu fiz faculdade. Ele não me escolheu porque, não, ele simplesmente me escolheu porque me ama. Ele não escolheu A ou B, porque A é melhor do que B, B é melhor do que C, não. Ele amou incondicionalmente, e por nos amar, sem colocar condição nenhuma, ele te escolheu. Isso precisa ser dado valor. O que você está fazendo aqui, Deus separou o tempo e o lugar para você fazer. Ele te deu a oportunidade do tempo e do lugar para você fazer. E você obedecendo ao Senhor como discípulo, o Senhor escolheu você para fazer. O que isso significa? Que tudo que você fizer debaixo de obediência ao Senhor vai dar certo na tua vida. Todas as decisões da tua vida que você tomar debaixo da obediência do Senhor, vai dar certo. O Senhor vai fazer prosperar a tua casa. Os teus inimigos não prevalecerão contra você. Se jogarem algum veneno na tua panela, você vai comer e não vai morrer. Tu já imaginou isso? Conversando com uma pessoa essa semana, ela falou assim: Carlos, você não tem noção o quanto de gente que faz macumba para outra pessoa sem ela saber. E fazem coisas sem você saber, para o mal e para o bem. Isso é muito espiritual. Se você estiver debaixo de obediência e cumprir aquilo que Deus determinou no tempo e no lugar que Deus te colocou, irmão, nada vai te separar do amor de Jesus. Nada. Não pense que determinadas coisas que estavam dando certo na tua vida, de repente desandam, você diz assim, mero acaso. Não é mero acaso. Tem alguém que é o príncipe deste mundo, que é o nosso adversário. O nome dele chama Satanás, diabo, coisa ruim, qualquer outro nome que vocês queiram dar. Ele não está preocupado com quem não está comprometido com o reino. Ele está comprometido em descomprometer. Ele está envolvido em fazer você que está comprometido com o reino, em abandonar o reino de Deus. Quem não está abandonando, você é ele. Por isso Jesus falou, resistir ao diabo, e ele vai fazer o quê? Vai fugir, porque não há como ele retalhar a tua vida se você estiver debaixo de obediência e servindo ao Senhor. Pastor, mas esse tempo não passa. Lembra de Abraão, como eu falei na parte introdutória? Ele sai da sua casa, o lugar é errado. E levou 440 anos para a promessa se concretizar. Irmão, não apressa o processo não. Não apressa não. Sabe por quê? Toda vez que você deixa um homem botar a mão na tua vida, ele vai fazer a mesma coisa que é o efeito borboleta. O que é o efeito borboleta? Tem um casulo e lá dentro tem uma borboleta se formando. E uma certa vez uma pessoa vendo aquela borboleta tão bonita se formando, ele quis ajudar e tirou a borboleta de dentro do casulo. Ela saiu, ainda bateu por alguns instantes a asa, mas morreu. Por quê?
Porque quando o homem bota a mão na tua vida, você pode esperar que venha a morte. Mas quando Deus coloca a mão na tua vida, aleluia, pode esperar que venha o quê? A vida. E a vida faz você voar. Isso que Jesus promete faz você chegar em lugares que você jamais imaginou, debaixo de obediência e servindo ao Senhor. Não tem como ser pela metade. O Senhor não te escolheu para dar a metade do teu coração, a metade do seu tempo, a metade do seu ouvido, a metade da sua casa, a metade daquilo que você faz com tanto zelo. Deus não te escolheu pela metade, Deus escolheu você totalmente. E aí eu separei algumas virtudes e alguns defeitos desses que foram escolhidos. Verso 14, por favor. Simão Pedro, uma virtude, corajoso, líder natural e apaixonado. Qual era o defeito? Impulsivo, negou Jesus 3 vezes. Lição: quando nós falhamos, Deus restaura a nossa vida para a glória do seu nome. Segundo líder que está ali, chamou também quem? André. André era irmão de Pedro, virtude, evangelista, levou muitas pessoas para perto de Jesus. Provavelmente, já citei isso na última mensagem, André foi quem levou aquela multidão de gente para Pedro pregar lá no livro de Atos, tanto em Atos 1:8 quanto Atos 8:1. São os 2 momentos especiais do avivamento na Bíblia. Quer ler sobre avivamento? Atos vai falar sobre isso. No livro de Atos, capítulo 8, quando o Espírito Santo desce, depois no capítulo 2, o Espírito Santo é derramado sobre as pessoas, ao batismo com o Espírito Santo, e depois lá no livro de Atos, capítulo 8, versículo 1, você vê que ele não dá apenas ao judeu, porque isso é uma coisa importante. Ah, mas o Espírito Santo é só para a igreja, é só para o judeu? Não, é para todo mundo que recebe Jesus. Recebeu Jesus, agora lembre-se, recebeu por obediência, tem que servir. Para servir você precisa do Espírito Santo. Então ele vai fazer o quê? Te marcar, te selar, te dotar de capacidade. Ele vai doar como ferramenta habilidades espirituais que você não tinha. Então André era essa pessoa que era o evangelista. Foi provavelmente o que mais levou gente para perto de Jesus, para Pedro falar do seu amor para aquela multidão. Na primeira vez 3.000, depois 5.000. Olha quanta gente que André sozinho não, com certeza tinha uma equipe, e nós precisamos reaver essa equipe aqui. Nós precisamos ter pessoas que queiram, não precisa do microfone, não pode tocar porque não tem essa habilidade, não vai mexer no som porque não tem essa habilidade, mas tem facilidade de chamar as pessoas para virem à igreja. Nós precisamos de irmãos com a mesma característica que André. Agora há pouco, quando começou a transmissão, eu botei assim: louve o Senhor conosco, compartilhe, chame seus amigos para assistir o culto, porque eu sei que alguns estão morando longe, outros estão em outros lugares, mas se temos uma ferramenta para facilitar alguém chegar perto de Jesus, por que você não pode usar? Por que as pessoas que são do mal usam com tanta facilidade essa ferramenta para o mal? E por que a gente que é do bem, porque Deus deu essa ferramenta para todo mundo, para os bons e para os maus, por que os maus sabem usar isso e a gente não sabe? Então a gente precisa pedir ao Senhor esse tempo, um tempo para poder usar essa ferramenta que você certamente tem. Você deve ter 2, 3, 4, 50 grupos aí no seu WhatsApp. Quantas vezes você usa isso para convidar essa pessoa para vir à igreja? Ou para assistir o culto? Ou para ver você fazendo alguma coisa? Pare para pensar como que seria interessante se aqui tivesse lotado de gente servindo ao Senhor Jesus. Todo dia, eu peço a Deus que levante entre nós pessoas com essa característica, como André, que não quer aparecer, mas ele quer que as pessoas conheçam a Jesus e se encontrem com Jesus. Mas além de André, tinha seu irmão chamado o quê? Tiago, filho de Zebedeu, fiel, e foi o primeiro mártir, a primeira pessoa a perder a vida por amor a Jesus. Defeito, ambicioso, junto a João, pediu honra dobrada a Jesus. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer
Botar 3 cadeiras aqui, o senhor senta no meio e bota um num lado e outro do outro. Bota eu, Tiago e João do outro. Ele ambicioso. Mas lembre, queridos, não é o defeito que Deus está olhando essa noite na tua vida. Não é o defeito. É a tua virtude. É aquilo que você está deixando dormir, que você acha que você ainda não teve possibilidade nem oportunidade de mostrar às pessoas. É o que você faz de melhor que Deus está olhando nessa noite. É o que Deus quer fazer brotar. É o que Deus quer fazer tornar a ter vida. É o que Deus quer fazer com que haja vontade de fazer 2 vezes mais. Porque eu posso desejar mais, mas eu preciso desejar mais as coisas certas. Menos coisas erradas e mais coisas certas. E aí eu parei, que eu falei sobre os 3, e quero hoje, nesses 15 minutos que nos restam, falar sobre mais 3 discípulos, e são estes, os nomes dos nossos discípulos. Simão o Zelote, olha lá, está lá. Quem é o Simão o Zelote? Virtuoso, olha, não é o Simão o Zelote, me perdoe. João, irmão de Tiago, virtuoso, amoroso, um dos mais intrigantes livros da Bíblia foi escrito por João, com profundidade a respeito de Jesus. Agora, qual era o defeito de João? Temperamental. O apelido dele era Filho do Trovão. Imagine. Se João, que era amoroso, era temperamental, imagine o temperamento de Pedro, que era temperamental. Então, imagine como que era essa convivência, porque Pedro e João foram os discípulos que mais estavam próximos de quem? De Jesus. Imagine 2 pessoas temperamentais, sendo que um amoroso e o outro muito mais rancoroso, podemos dizer assim, se é que essa seria realmente a virtude de Pedro. Mas o amor que João transmitia na sua leitura nos faz entender quanto é transformador o amor de Jesus por ele. Então isso nos prova que nós podemos ter o nosso temperamento e Deus vai usar o nosso temperamento. Existe um livro chamado Temperamentos Controlados pelo Espírito, que são 4 temperamentos. E nós estudamos isso um tempo para trás. Pode ser que em algum momento daqui para frente eu volte a falar sobre isso. Mas tem um temperamento sanguíneo, colérico, fleumático e um 4 que eu esqueci. Eu vou lembrar. Sanguíneo, fleumático, colérico e tem mais um. Abre na internet que você vai ver, Pedrinho, me ajuda. Então, 4 temperamentos. E você tem um ou mais de um. Temperamentos controlados pelo Espírito. Colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático. Isso aí. Então você tem a tendência de ter um, mas tem um e tem mais um pouquinho de um outro. Não importa qual é o seu temperamento. Você viu Pedro e João, e ambos tinham temperamentos difíceis, mas o amor de Jesus fez com que eles servissem a Jesus. Então não use isso como desculpe. Ah, pastor, o meu temperamento não dá para eu conviver com ninguém. Eu não consigo conviver com ninguém porque o meu temperamento não deixa. Isso é desculpa, irmão. Porque você viu aqui que os 2 principais discípulos de Jesus tinham temperamentos o quê? Dificílimos. E não impediram de Pedro e nem João de servir ao Senhor Jesus. Eu me comprometo em depois falar com mais propriedade sobre essa teoria do comportamento, e falo para os irmãos que vale a pena ler o livro Temperamentos Controlados pelo Espírito, e você vai ter ali uma série de informações que é bem legal para você entender que isso não atrapalha você servir ao Senhor Jesus. Mas depois de João, nós temos aí Filipe, virtude, missionário, apresentou Natanael a Jesus. Defeito, questionador, crítico.
ele duvidou da multiplicação dos pães. Será que foram 5.000 pães mesmo e 3 peixinhos? Ele duvidou, crítico, altamente crítico. Lição: irmão Felipe, a tua fé precisa crescer, caminhando com Jesus. Não deixa de caminhar com Jesus. Bote Jesus como sendo o teu principal modelo para você fazer as coisas na tua vida. Lembra do lugar e do tempo, irmão, isso é fundamental. Às vezes nós achamos que os poucos minutos que nós convivemos aqui, eles não farão diferença na nossa vida cristã. Podem ter certeza que existem pessoas que só param para orar aqui, e só cantam porque vêm aqui, e só ouvem a palavra porque estão aqui. Então nós não podemos deixar de fazer isso. Eu agradeço muito aos irmãos do departamento da música, pessoal do projetor, introdução, que independente de qualquer coisa e da forma como nós estamos ou que nós possamos estar vivendo, nós estamos sempre disponíveis a fazer este lugar ser um lugar específico para algumas pessoas ouvirem e aprenderem do amor do Senhor Jesus. Mas termino com um próximo nome chamado Bartolomeu, que é o Natanael, como foi apresentado por Filipe a Jesus. Então ele era discípulo e ele falou assim: vou levar um amigo meu para ser o quê? Discípulo também de Jesus. Que lição maravilhosa. Virtude: Bartolomeu era um homem sincero e honesto. Defeito: preconceituoso. Irmão, esse assunto, ele toma um volume muito grande quando você olha nos jornais. Um pai de 42 anos batendo numa criança numa festa junina, que isso é repercussão nacional, aonde ele considera que aquela criança deveria ser repreendida de forma agressiva, de forma criminosa até, mas havia ali um fato que estava por detrás daquilo tudo, chamado bullying. Você precisa tomar bastante cuidado, que o preconceito ele vem com uma série de outros crimes racistas, homofóbicos, e isso tem tirado as pessoas da igreja de Jesus. Pode ser que você nunca tenha verbalizado isso, mas quando você não consegue conviver com alguém diferente de você, isso é preconceito. O que é o preconceito? Antes do conceito. Quando você não consegue lidar com pessoas diferentes do que você, isso é preconceito. Quando você não consegue olhar para as pessoas e ver identidade a você, olha o que eu estou dizendo para você isso. Eu não estou dizendo que você tem que ser igual, estou dizendo que você pode se identificar com essas pessoas. Quando você se vê isolado, que ninguém é igual a você, isso é preconceito. Você pode não acreditar, mas nós temos algumas pessoas com alguns tipos de deficiência mental dentro da igreja. Pessoas com TDAH, baixo nível de aprendizado, com a capacidade cognitiva limitada. Isso tudo tornam essas pessoas diferentes. Mas no domingo passado, nós recebemos uma pessoa autista na igreja pela manhã. Sentou aqui do meu lado direito com a mãe. Ele entrou muito bonito, com os óculos escuros, ficou sentadinho ali. E eu reparei, obviamente, e pedi que alguém sentasse próximo, que desse atenção. Mas, irmãos, são pessoas que precisam do nosso acolhimento, independente da manifestação de alguém. Seja como for. Nós recebemos com muita frequência, até tivemos uma ocasião que nós recebemos um morador de rua com um cachorro dentro da igreja. Eu já orientei, o cachorro não, o cachorro deixa ele ali na porta. Mas essas pessoas de estado de vulnerabilidade, com mau cheiro, que não conseguem tomar banho, porque são moradores de rua, nós não podemos excluí-las, nós não podemos exercer diferença dessas pessoas. Isso é o mínimo que esse lugar precisa oferecer.
uma comunidade que ame sem nenhum tipo de restrição qualquer pessoa que entre aqui. Grande, baixo, gordo, magro, que tenha deficiência, que não tenha, que consiga assistir o culto ou que não consiga assistir o culto devido às suas limitações. Enfim, eu apelo aos irmãos para que os irmãos se tornem mais sensíveis, não fiquem tão grudados no banco onde os irmãos estão sentados. Os irmãos de vez em quando dão uma olhadinha para um lado, dão uma olhadinha para trás, vê se tem alguém novo. Irmão, se tem alguém novo, levanta, vai até ele, dá um abraço, se permita trocar o seu contato. Se você tiver dificuldade de dar o seu telefone, dá o meu é 96413, vou repetir, 96413-0020, dá o do pastor. O irmão está autorizado a dar o meu telefone pessoal. Mas faça essa aproximação. Existem pessoas que vêm aqui e não vão voltar, não é porque nós não demos atenção não, é porque ela não se sentiu tão acolhida quanto desejada. Você mesmo, com certeza, em algum momento não se sentiu tão acolhido quanto desejado. Então exercite isso, é característica de discípulos que querem servir. Só isso. Você não está escrito lá, quer que eu te ajude? Porque tem até colete assim, né? Que bota na pessoa, quer que eu te ajude? Não, você fica prestando atenção. E se tem um visitante, obviamente ele não sabe onde é o banheiro. Certamente ele vai se perder nas dependências da igreja. Ou queira beber um pouco de água. Irmão, que esse Espírito de Deus, que nos revela coisas grandes, que nos torna pessoas importantes na vida de outras pessoas, nos faça perceber o quanto é ruim o preconceito. Então tire isso de forma natural, exclua isso da tua vida. E eu confesso aos irmãos que eu achava que eu não era preconceituoso, mas quando eu faço qualquer tipo de comentário, seja ele jocoso, quer dizer vergonhoso, ou que eu trago algum constrangimento a alguém, eu estou sendo preconceituoso. Quando eu penso, eu posso não falar, mas lembra que Deus é onisciente? Lembra? E o que significa onisciência? Deus sabe do que eu estou pensando. Eu não preciso nem falar. E interessante que as pessoas falam com o rosto, né? Tem gente que esboça o nojo com o rosto, a asqueredade, ou seja, ele é asco, ele tem nojo natural de determinadas coisas com a face. Então mude a sua face. Lembre que este lugar é um lugar de total transformação. E não é uma transformação fácil. Não é só para quem está lá fora. É para a minha vida e para a tua vida. Esse recado que vem de Deus, que nos escolheu com virtudes e com defeitos. E os nossos defeitos não podem nos atrapalhar a servir o Senhor Jesus. Amém? Você que concorda com o que acabou de ouvir, levante a sua mão. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Pai querido, muito obrigado que o Senhor nos ama de uma maneira tão diferente. O Senhor é um Deus que não deixou nenhuma dúvida de que o Senhor me amaria do jeito que eu sou. Então o que nós estamos ensinando à tua igreja nesta noite? Que nós também podemos amar as pessoas do jeito em que elas são. Que a graça, a paz, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito repouse neste lugar. E esta palavra que veio do Senhor para a tua igreja se multiplique em nome de Jesus. Amém.